Olá, meu nome é Daniel Machon e este é mais um vídeo do Tetrablog. Neste vídeo nós vamos falar sobre 13 motivos pelos quais os debates na internet frequentemente são tão ruins. Eu fiz alguns vídeos anteriores comentando sobre formas que a gente pode ter um debate mais construtivo e o quanto isso é necessário para que a gente possa encontrar soluções coletivas para os nossos problemas, como é necessário numa democracia. Você deve ter percebido que de uns anos para cá a situação se tornou ainda mais tensa. Pessoas que conviveram bem durante anos, de repente começaram a se estranhar, a se excluir das redes sociais, ter debates que antes elas não tinham. De certa forma, era mais fácil você separar cada pessoa dentro de uma caixinha. Você tinha seus amigos da igreja, da escola, da faculdade, a sua família, e não necessariamente aquilo que você conversava ou tinha de interesse com um era similar ao que você conversava ou tinha de interessante para falar com outro. E essa mistura é um dos motivos, dos 13, mas existem outros também. O primeiro motivo pelo qual a situação de polarização se exacerbou é um movimento que estamos vendo que é chamado de guerra cultural. Depois das redes sociais, esse espaço tem sido muito utilizado por certos grupos com ideologia, sobretudo em defesa dos direitos das minorias, que têm desejado mais espaço, até de maneira bastante justa, uma vez que muitas pessoas foram injustiçadas historicamente por conta de preconceitos sociais que sempre foram minimizados ou que foram naturalizados, como, por exemplo, o racismo. No entanto, boa parte desse debate envolve um esgarçamento de limites de coisas que antes eram consideradas normais. A maioria das pessoas cresceu ouvindo falar que a homossexualidade, por exemplo, era uma coisa errada, era uma coisa feia, uma coisa suja. E no momento em que você tenta mudar valores sobre temas tão polêmicos, obviamente que nem todo mundo vai estar disposto a ir à mesma distância de mudar de ideia em relação a essas opiniões, e não necessariamente tudo que está sendo também defendido ou colocado como proposta de mudança é o que as pessoas são obrigadas a concordar. Então, a perda de um referencial que existia do que seria o bom senso ou do que seria a média da opinião pública é um dos motivos pelos quais a gente está tendo pessoas que antes não pareciam tão distantes e agora parecem muito mais distantes do que estavam antes. Durante muitos anos, a gente também viveu, e eu falo disso no outro vídeo que eu vou colocar aqui, uma espécie de filtro que era a imprensa. Você não tinha a liberdade para que todo mundo pudesse falar o que bem entendesse e, ou no mínimo, as pessoas falavam, mas tinham pouco alcance. O que acabava acontecendo era que a imprensa ela meio que filtrava as declarações, as ideias e colocava aquilo para todo mundo. Então a gente não estava acostumado a ver alguém, por exemplo, falando palavrão. A gente não estava acostumado, por exemplo, a alguém falar uma opinião totalmente polêmica, como dizer, eu sou a favor da tortura, como, por exemplo, falou o Bolsonaro recentemente. Ou essas pessoas tinham pouco espaço. No momento em que as redes sociais permitem que todo mundo se expresse, por um lado é bom porque você deixa de ter aquele filtro da imprensa e as pessoas têm a liberdade de se expressar. Por outro lado, muita gente irresponsável, muita gente que não tem embasamento, mas que reflete opiniões populares, ainda que essas opiniões sejam mal embasadas, acaba ganhando muita popularidade. Então isso também contribui para o esgarçamento. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um período de polêmicas por uma revisão de uma série de questões culturais históricas, a gente também está vivendo e o que já seria confuso como efervescência cultural pelo momento histórico, junto com uma transição tecnológica que está mudando a forma como as pessoas se relacionam com os meios de comunicação. Com muito mais gente tendo espaço, muito mais gente tendo relevância, sem necessariamente ter conhecimento de causa ou ter preocupações éticas de ser responsável, o que permite a proliferação de fake news, etc. Então, o que existia de referencial, para o bem ou para o mal, tanto pela democratização, pelo acesso à informação, quanto pela mudança de padrões culturais e sociais, e normas sociais, como pela possibilidade de mais gente, competentemente ou não, se expressar e expressar opiniões contrárias ao que seria o considerado padrão, a gente está vivendo esse acirramento de rivalidades e esse aumento das polêmicas, sendo que as pessoas não têm mais um referencial. Isso permite que elas se distanciem muito em ponto de vista. O segundo ponto é que, ao longo da história, a imprensa, muitas vezes ela foi até chamada de quarto poder. Você tem os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a imprensa seria um quarto poder. E a imprensa, ela tinha algumas obrigações sendo regulamentadas pelo Estado. Por outro lado, ela obviamente ela tinha um interesse capitalista de aumentar a audiência e também de agradar alguns patrocinadores. Então, muitas vezes a imprensa ela teve um papel de ser ou chapa branca ou chapa preta, de ser muito a favor do governo ou muito radical na oposição. E isso fez com que ela tivesse pouca credibilidade. As pessoas tinham uma certa raiva, uma certa frustração de ver um cara falando alguma coisa num programa de entrevista ou num jornal que eles discordavam radicalmente e não tinham como rebater.
e ver aquele discurso sendo divulgado para toda uma sociedade sem necessariamente haver uma oposição com o mesmo espaço. As redes sociais permitiram esse contraditório. Só que isso tem sido usado muitas das vezes de forma irresponsável. E aí, quando a imprensa tem razão, ou ainda que ela assuma uma postura ou uma linha editorial clara, mas essa linha editorial que a torna tendenciosa, ainda assim tem limites em relação à ética ou em relação a o que seja verdade, uma coisa é uma interpretação, outra de um fato, outra coisa é algo que seja completamente mentira. Uma vez que a imprensa ela já vem com esse grau de credibilidade maculada de tempos atrás, isso faz com que muita gente prefira essas fontes alternativas do que a imprensa tradicional. E isso também contribui para o esgarçamento, porque isso permitiu o crescimento de muito ruído, muita desinformação, muita gente que não sabe o que está falando, ou que fala bobagem, e a popularidade tem muito mais a ver com agradar o que as pessoas querem ouvir do que necessariamente você dizer a verdade ou dizer algo que tenha qualidade, algo que tenha consistência, algo que tenha embasamento. Até porque a maioria das pessoas não tem a educação e a instrução para saber, por exemplo, separar o que seja verdade do que é mentira, ou saber separar o que é uma opinião intelectualmente válida, porque ela tem algum embasamento, ou no mínimo você tem ali o benefício da dúvida entre 2 ou 3 posições aceitáveis, e você pode passar disso para algo que é completamente indefensável, como negacionismo científico, teoria da Terra plana, falar que 2 mais 2 é igual a 5, ou coisas absurdas desse tipo. Então, o primeiro motivo, a gente está vivendo uma guerra cultural, usando uma tecnologia nova que ainda não foi completamente compreendida e que também não foi completamente regulamentada para que ela tenha as responsabilidades e atribuições como a antiga imprensa que era regulamentada, não necessariamente com censura, mas que tinha termos estabelecidos sobre qualidade, horário que ela podia passar certos conteúdos, poder ser processado por uma informação falsa e por aí vai. E essas regulamentações da imprensa, elas também eram locais. Então você tinha cada país ou estado com a sua regulamentação, enquanto que as redes sociais elas são internacionais. Então necessariamente o provedor de um serviço baseado na Califórnia, ele vai responder com a mesma presteza às exigências legais, ou ele vai prestar a mesma atenção para coibir fake news dentro do cenário cultural de cada país. E ao mesmo tempo que a gente está vivendo esse momento que já é de efervescência, de mudança de tecnologia, a gente tem uma imprensa que deveria servir de norte e instituições que deveriam servir de norte, como por exemplo o meio acadêmico, com uma credibilidade já muito comprometida de anos atrás e que também muitas vezes não fazem a devida autocrítica de entender por que algumas pessoas têm essa indisposição. Um maior exemplo no Brasil é o caso da Rede Globo. Tem um documentário famoso dos anos 90 chamado Muito Além do Cidadão Kane, que é uma crítica a como a Rede Globo tinha capacidade de manipulação. E se você for parar para pensar, hoje nenhum dos lados do espectro político confia na Rede Globo. Quase todo mundo que hoje está batendo palma para a Rede Globo porque ela está criticando o Bolsonaro, odiava a Rede Globo na hora que ela defendia a Lava Jato e batia no PT. E um monte de gente que tratava a Rede Globo como sua heroína quando ela estava apoiando o impeachment da Dilma, hoje odeia a Globo porque ela está batendo no Bolsonaro. Então a verdade é que, se você for pensar na base eleitoral dos 2 candidatos que estão liderando as intenções de voto para a próxima eleição, nem um lado nem o outro confia muito na imprensa. E cada um desses grupos políticos tem uma imprensa própria, vamos dizer assim. Você tem, por parte da direita, um monte de veículos que tem sabidamente um viés e uma linha editorial mais à direita. Você tem o Terça Livre, você tem o Brasil Paralelo, você tem o Antagonista, você tem o Spotniks e por aí vai. E por outro lado, você também tem uma imprensa que é sabidamente defensora do PT ou da esquerda. Você tem a Mídia Ninja, você tem Quebrando o Tabu, você tem a Carta Capital e por aí vai. E o fato é que nem uma imprensa nem outra tem muita credibilidade com mais da metade da população, já que eles são vistos como inimigo pelo outro lado. E aí a gente leva para o nosso terceiro motivo. O fato da gente ter um esgarçamento do tecido social, de uma polarização, a gente também tem uma polarização que é facilitada por uma tecnologia que até antes não existia. E o que costumava fazer o papel de filtro perdeu credibilidade, a gente acaba chegando num conceito que é chamado de janela de Overton, que eu também explico num outro vídeo, eu vou colocar o resumo aqui. A janela de Overton, ela basicamente pega aqueles diagramas que a gente usa, né, de coordenadas políticas, de esquerda, direita, autoritário, liberal e etc., e ela diz que existe que seria um discurso socialmente aceitável, que durante muitos anos foi basicamente ditado pela imprensa.
A ideia do discurso socialmente aceitável é alguma coisa que as pessoas vão ver e achar normal falar do debate público. Por exemplo, é normal você falar em aumentar ou diminuir pena para um crime. É normal você falar em armamento da população. Ou é normal você falar em desmilitarizar a polícia. Agora, tem coisas que são muito mais polêmicas ou que são consideradas inaceitáveis dentro do debate público. Por exemplo, a ideia de tortura, ou a ideia de mandar pessoas para campos de concentração, ou a ideia de você ter trabalhos forçados, que é algo, inclusive, vedado pela Constituição. Se você for, por exemplo, falar em legalização das drogas, talvez seja mais aceitável você falar em legalização da maconha, mas se você for falar em legalização do crack, isso aí já foge do que é considerado aceitável ou razoável pela maioria das pessoas. Então a janela de Overton, ela meio que cria um diagrama dentro desses espectros políticos, aonde um discurso ou ideias são consideradas socialmente aceitáveis. E o que é muito extremo à esquerda, à direita, sendo muito autoritário ou coletivista, ou muito liberal ou muito individualista, costuma ser vedado. Então você tem essa janela, ou tinha essa janela meio que estática por conta da força da imprensa de funcionar como filtro. Ao passo de que hoje em dia, você acaba tendo a possibilidade de criar múltiplas janelas, como a gente vai mostrar na ilustração. Então é como se algumas pessoas já estivessem com a visão delas tão levada para a direita, em que para elas já é aceitável você falar em dar um golpe, ou chamar o golpe de 64 de revolução. Enquanto que outras pessoas estão com a janela tão deslocada à esquerda, que elas falam abertamente em revolução, ou em confisco de bens, ou em estatizar empresas, ou em defender regimes como o de Cuba, ou da Venezuela e por aí vai. Então, essas pessoas, elas estão em dissonância cognitiva. É quase como se elas não estivessem falando a mesma língua. Elas estão partindo de pressupostos de certo e errado tão diferentes. Elas estão usando veículos de imprensa para se informar, que dão informações tão conflitantes, que elas estão praticamente vivendo quase que em realidades paralelas. E aí, quando elas se encontram, elas basicamente nem conseguem chegar num meio termo aonde o que elas têm para acrescentar ou para divergir seja minimamente aproximado. Eu explico isso melhor num outro vídeo que é mais longo só sobre a janela de Overton, dando mais alguns exemplos, mas eu quero citar esse nesse vídeo como o terceiro motivo pelo qual os debates na internet são tão ruins. Esses três motivos eles estão resumidos num vídeo completo, mas eu acho importante colocá-los antes e fiz questão de colocá-los em separado, porque são assuntos mais complexos, mas é importante que eles sejam lembrados aqui, porque eles fazem parte de todo esse conjunto em que uma série de outras questões referentes às redes sociais e ao conflito da guerra cultural acabam tornando os debates atuais na internet tão tóxicos e tão difíceis das pessoas chegarem a um acordo, ou tão difíceis das pessoas conseguirem se entender. No vídeo 1, a gente fala sobre a dialética, que deveria ser o norte de todo debate civilizado, e que seria um debate respeitoso, com uma troca de informações. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não conhecem esse processo de debate. E por isso usam argumentos ruins ou perdem muito tempo andando em círculos. Já vimos que a nossa cultura de debate é cheia de estultices e crendices que sabotam uma conversa honesta. E agora vimos que estamos num clima de polarização com lados que nem falam a mesma língua. Mas ainda há outros motivos que falaremos a seguir, como, por exemplo, o número 4. A falta de empatia e desumanização do outro. Uma das coisas que mais se fala na internet chama-se empatia. A palavra está na moda como a racionalização de ideias contidas em algumas religiões, como respeito aos outros e amor ao próximo. Ou a regra de ouro, não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. Mas, em geral, usa-se apelos religiosos ao enfatizar esse tema. E os secularistas deram muito foco ao termo empatia como a sua versão, ou como uma versão filosófica racional desses princípios morais mais comuns na religião. Apesar de se falar muito nisso, na internet, na verdade, há uma grande falta de empatia e de respeito. Um dos principais motivos é que a empatia está diretamente ligada a emoções. Os psicopatas são pessoas sem empatia e que, por isso mesmo, são às vezes capazes de fazer coisas horríveis sem nenhum remorso. Embora não sejamos psicopatas, existem situações em que nossa empatia é suspensa. Por exemplo, você dificilmente tentaria humilhar ou ofender um amigo ou familiar. Mas quando você vê um político na TV ou um jogador do seu time faz um gol contra, algumas pessoas explodem em xingamentos os mais baixos e gratuitos. Essa desumanização é algo que nós fazemos sem querer.
Veja, se você assistisse uma pessoa sendo assassinada na sua frente, provavelmente ficaria apavorado, horrorizado ou até com trauma. Já se você vê isso num filme, mesmo com um banho de sangue, você não vai ligar. Afinal de contas, é tudo mentirinha. Nós nos acostumamos a certas narrativas que ocorrem na TV ou através de uma tela como se todas elas fossem grandes dramas. A gente se acostumou a olhar emocionalmente de uma maneira muito parecida com o que acontece na TV, que é ficção ou que é real. Uma ficção que acompanhamos com personagens que amamos ou odiamos. Nós nos surpreendemos quando um craque do nosso time é preso por estupro porque gostávamos dele, mesmo sem ter a menor ideia de quem ele era como pessoa, só sabíamos que ele era bom de bola. Também não nos importamos se um jogador vai chorar quando chegar em casa ou se sentir humilhado se for vaiado por um estádio inteiro com 50 mil pessoas. Isso faz parte, mas ele tem filhos em casa vendo ele ser xingado por todo o estádio. É o sonho dele ser jogador. Aquela vaia pode representar o fim de um sonho de um garoto de 20 anos que quer mudar de vida de toda a sua família. Nós não pensamos nisso. Nós queremos ganhar o jogo e fulano perna de pau fez um gol contra. Nós estamos acostumados a desumanizar o outro quando ele está do outro lado de uma tela. Mas certas coisas ocorrem com pessoas públicas sem que a gente se dê conta de que aquilo ali ainda é um ser humano que tem família e coisa e tal. Mas hoje na internet todos somos parcialmente pessoas públicas. As pessoas dizem coisas horríveis sem empatia alguma hoje na internet e qualquer ser humano está à mercê dessas palavras. A gente não está acostumado a ser tratado com a insensibilidade que um jogador de futebol é visto pela sua torcida apenas como um cara que entra um campo e joga e não como um cara que vai ter que ir na feira no dia seguinte. Às vezes, de uma maneira totalmente egoísta e insensível, sem empatia, para ser engraçado ou ganhar um retweet, as pessoas fazem comentários maldosos ou que seriam engraçados com algum amigo íntimo, mas que são percebidos como ameaçadores por um desconhecido. Nós passamos anos desumanizando as pessoas como meros personagens na TV. Fosse âncora de telejornal, que é um pilantra metido e golpista, seja um comentarista esportivo, que é uma anta que seu encontro na rua o matava a paulada, e outros exageros. Às vezes de raiva, às vezes cômicos, que muitos também podem levar a sério e fazer ameaças. Você provavelmente comentaria se uma pessoa engordou, ficou feia ou ficou esquisita fazendo piada com uma personagem da TV ou com um ator ou atriz que você jamais falaria da mesma maneira com uma amiga sua que fez um cabelo e ficou ruim. Na internet, todos somos também um rosto numa tela com uma frase do lado para desconhecidos, que não se importam com a gente, não conhecem a nossa trajetória e estão despretensiosamente fazendo piada ou expressando sua indignação com mínima ou nenhuma empatia. O mesmo desligamento de empatia que a gente tem com relação ao personagem da TV, a gente tem com as pessoas que muitas vezes a gente não conhece e interage do outro lado de uma tela. Quando alguém vier colocar um xingamento aqui embaixo, por exemplo, um dislike num vídeo no meu canal, ela não está pensando se meu pai vai ler e vai se aborrecer, se a minha mãe vai chorar, ou etc. Ela simplesmente vai, esse cara é um babaca que está falando M na internet, e ela vai esculachar. E é basicamente dessa forma que a gente lida com o comentário das pessoas públicas, mas a gente não está acostumado a estar nesse lugar e não percebe quando está sendo medido por essa régua com muito pouca empatia, sem contar que a gente também não percebe quando está fazendo isso com os outros. Um quinto motivo pelo qual as conversas na internet frequentemente se tornam tóxicas é o que eu chamo de desabafo catártico, que é algo como a pessoa só quer desabafar, ela não está falando algo esperando alguém vai divergir de mim. Ela está falando algo pensando, eu quero concordar. Sabe quando se você chega num bar com um monte de gente que pensa como você, e você fala, cara, esse político é um safado, você viu aquele absurdo, não é verdade, esse cara é não sei o quê. E você fala para aquele grupo íntimo. Agora, se você subisse num palanque, no meio de uma praça e gritasse para todo mundo, esse político é um safado, tem gente na praça que votou nele e gente que votou contra. Tem gente que concorda com você e gente que discorda de você. É muito comum desabafar, fazer um comentário sobre algo que te indignou. Digamos que o prefeito anunciou o aumento do salário dos vereadores. Se você solta esses políticos safados roubam nossos impostos e acabam com a gente. São tudo pilantra. Você espera aprovação, like, gente que assim como você se indigna e se solidariza com o seu desabafo. Mas nem todas as questões são tão óbvias. Você pode desabafar com a mesma raiva um absurdo desses entreguistas querendo privatizar a Caixa Econômica, ferrar com os servidores, não sabem que é o maior banco do Brasil, enquanto que outra pessoa desabafa o oposto. É uma vergonha esses funcionários públicos, esses parasitas, que não trabalham, reclamando da privatização. Eles prestam serviço péssimo, têm salário de marajá, aposentadoria especial. Eu saí desse banco porque o serviço é horrível, eu fui roubado da Caixa Econômica, eles tomaram a minha casa. Então uma pessoa está desabafando o quanto ela gosta daquela instituição,
e outra está desabafando o quanto ela odeia aquela instituição. E normalmente numa conversa íntima você não esperaria que isso gerasse conflito. Mas quando você está na rede social, você está falando para todo mundo. Então uma piada que você faria com seus amigos da faculdade talvez não pegaria bem num almoço de família. No entanto, tanto os seus amigos da faculdade quanto as pessoas da sua família te seguem. Na verdade, o Facebook, inclusive, ele tem uma ferramenta que permite que você libere o comentário somente para grupos. Então você pode separar seus amigos em grupos e fazer o comentário visível para um grupo e não para o outro. Mas a maioria das pessoas não se dá o trabalho de fazer isso. E isso acaba gerando conflito. Então, quando a pessoa desabafa, ela não espera receber uma retaliação. Até porque se ela está desabafando, ela já deve estar por aqui com aquele tema. Então, se você está por aqui com o prefeito, se você está por aqui com a Caixa Econômica, se você está por aqui com a empresa de ônibus, a última coisa que você quer quando você desabafa é alguém chegando para você e falando: não, mas não é bem assim, essa empresa é muito boa, melhorou muito, esse prefeito, na verdade, a culpa é do governador. Tal. Então, quando você faz um desabafo como catarse, um desabafo para soltar a sua raiva, você não espera a oposição e você já está emocionalmente desgastado. E aí vem aquela música do Chico Buarque, né? Qualquer desatenção pode ser a gota d'água. Para quem já está cansado, para quem já está estressado, ainda ter que ouvir alguém discordar do que você considera óbvio ou do que está te deixando por aqui, é algo que vai te deixar bastante irritado. Então, quando as pessoas desabafam, elas não estão esperando ou sugerindo um debate equilibrado. E quase sempre a gente não percebe se a pessoa está desabafando ou não, e é por isso, sendo que muitas vezes você se ofende com o desabafo, já que ela está falando como se fosse algo óbvio ou xingando uma posição com a qual você se identifica. E aí é onde dificilmente a conversa vai começar de maneira positiva, ou muito menos se desenvolver de uma maneira positiva. Uma outra coisa que se liga a isso, que é o motivo número 6, é que existe uma falsa impressão de intimidade e controle de público. Como eu falei, você às vezes está falando como se você estivesse falando com o pessoal da faculdade, ou com o pessoal da sua igreja, e etc. Só que você está falando para todo mundo. A rede social, você está sozinho no seu quarto falando para uma tela. Você acabou de conversar num grupo com fulano, beltrano e cicrano. E aí você faz um comentário que é uma piada interna com fulano, beltrano e cicrano, no aberto. E pessoas que não entendem aquilo, pessoas que acham aquilo imoral, pessoas que não gostam desse tipo de humor, vão lá e vão se ofender. Então, o que acontece com a rede social é, ela te dá a sensação de ser um confessionário. Você está sozinho no seu quarto, mas na verdade ela é um palanque. Se você subir em cima de um trio elétrico cercado de gente, dificilmente você vai cuspir marimbondo sem pensar no que aquelas pessoas vão ouvir. Você jamais iria para o meio de um comício do PT falar mal do Lula. Você jamais iria para o meio de uma carreata do Bolsonaro falar mal do Bolsonaro. Agora, quando você fala no seu perfil, está sozinho no seu quarto com uma ilusão de intimidade, no entanto você está falando para todo mundo que você segue, que provavelmente inclui gente de direita, de esquerda, adolescente, idoso, família, amigos que você não vê há 15, 20 anos, mas que você tem consideração afetiva, porque estudou contigo no primeiro ou no segundo grau, sendo que depois desse tempo todo vocês nem têm mais tanta intimidade, ou talvez tenham seguido caminhos completamente diferentes na vida, e por aí vai. Então você acaba falando para públicos que não são o público-alvo. E na verdade você fala com públicos que estão no seu convívio social, mas que são o chamado público hostil. Ou seja, você pode falar bem do Bolsonaro para o público da carreata e pode falar mal do Bolsonaro no comício do Lula. Se você falar o contrário, você vai tomar tomate podre, o pessoal vai te vaiar. E você está falando ao mesmo tempo na sua rede social com o público hostil e com o público que é favorável. Então pode parecer exagero, mas você às vezes vai fazer um churrasco e vai ter um amigo vegano que pode se ofender. Você vai fazer uma piada com religião e você vai ter um amigo evangélico ou católico que vai se ofender. Você vai fazer uma piada de baixo calão ou com palavrão e vai ter uma tia mais moralista ou vai ter uma amiga feminista que vai achar aquilo machista e que vai se ofender. Quando esses ambientes eram separados em particular, era mais fácil. E todo mundo tem esse monte de caixinhas. Ou seja, eu convivo com fulano no trabalho. No trabalho ele chega na hora, no trabalho a gente tem muito em comum, no trabalho a gente está há 10 anos no mesmo setor, a gente não gosta do mesmo chefe. Só que, do trabalho para fora, cada um vive a sua vida. Eu sou crente, ele é ateu, eu sou um cara fiel à minha mulher, ele é um cara que vai para prostíbulo,
eu sou um cara sóbrio, ele é um cara que toma todas, que cheira cocaína e por aí vai, mas isso nunca interferiu na nossa relação de trabalho. No momento que a gente vai para a rede social, as áreas da nossa vida que antes não se cruzavam, passam a se cruzar. E aí começam a surgir um monte de conflitos. E isso acontece de forma exponencial, porque você tem um monte de gente em diferentes caixinhas na sua vida. A sua família, os seus amigos de escola, os seus colegas de trabalho, um grupo de amigos que você conheceu na balada, os amigos da sua ex, que você terminou com ela, mas eles continuaram sendo seus amigos e por aí vai. Todos esses grupos vão se cruzar nas suas postagens basicamente ao mesmo tempo. Então, eu posso conviver muito bem num determinado espaço com uma tia bolsonarista que não assiste novela da Globo porque acha que é tudo pornográfico, só vejo novela bíblica da Record, e conviver com um amigo bissexual, militante do PSOL, que eu trabalhei junto, ou que foi meu colega de faculdade. Agora, se juntar os dois no mesmo post, é quase certo que vai dar conflito sobre 900% dos assuntos que a gente puder levantar. Então, esse cruzamento de públicos que acontece nas redes sociais e essa mistura de coisas que ao longo da nossa vida ficaram separadas em caixinha, a maioria das pessoas não percebeu o que aconteceu, como aconteceu, e acabou tendo que lidar no susto, gera um monte de problemas. E isso vale para tudo, isso vale para posição política, para BBB, para futebol, para estilo musical. Nós somos muito diversos, nós temos opiniões bastante negativas, na maioria das vezes, das coisas que estão fora do nosso gosto ou convicções morais. E as redes sociais forçam esse conflito na medida em que elas criam uma falsa impressão de intimidade. É o meu espaço, é o meu Facebook, é o meu Instagram. E as pessoas podem dar follow ou unfollow. Só que ao mesmo tempo você quer se manter conectado com pessoas que você sabe que você vai ter contato positivo em umas áreas, que às vezes são seu único contato positivo numa determinada área profissional, etc. No entanto, que vai ter conflito em uma série de outras. Se você fosse falar cara a cara com a pessoa que discorda de você provavelmente iria adorar a pílula, você ia pegar leve, você ia tentar colocar de uma maneira diferente, você não ia fazer uma piada esculachando com o sujeito, ou com a posição, com a religião, com o partido do sujeito. Mas nas redes sociais a gente não percebe que às vezes muita gente está batendo de frente com o público hostil, sendo que o público hostil está dentro do nosso próprio segmento de amigos. Esse choque de divergência, sem as habilidades para divergir com a educação e a ausência de cultura pluralista, transforma essas decepções em choques, confrontos com hostilidade após desabafos catárticos que escalam em divergências agressivas e irracionais, tornam o debate nas redes sociais quase sempre tóxicos e infrutíferos, e é até ruim para os nossos relacionamentos pessoais. Mas não acaba a confusão por aí, que é outra questão. Além da rede social servir como essa coisa que te dá uma falsa impressão de intimidade, como eu falei lá em cima sobre a empatia, ela não só você desumaniza quem está do outro lado. Às vezes você está falando com a pessoa que você conhece. Então, estou falando diretamente com o meu tio, estou falando diretamente com o meu amigo. Então você não vai tratar ele como você xingaria o âncora do telejornal ou o jogador do time de futebol. No entanto, ainda que você queira abordar uma questão espinhosa com aquela pessoa, uma questão de maneira educada, quando você está no mano a mano, você tem uma série de recursos eufemizadores. Eufemismo é quando você tenta pegar leve, é quando você tenta dourar a pílula um pouquinho para não ficar tão ruim. Então, ao invés de você chegar xingando, você vai tentar falar de uma maneira mais gentil, não só por empatia, porque aquela pessoa, apesar de estar do outro lado da tela, é alguém que você já conhece alguém, você se importa com os sentimentos dela, você também tem outros recursos. Pode ser o tom de voz, pode ser a pontuação, pode ser o jeito que fala que, cara, mas não é bem assim, deixa eu falar com calma, com todo respeito e tal. Escrevendo, muitas vezes você não tem essa sensibilidade, ou você não consegue colocar essa sensibilidade. E pior, às vezes as pessoas estão tão escaldadas na forma tóxica como são os debates nas redes sociais, que ela vê você sendo educado falando, olha, com todo respeito, mas eu vou divergir por causa disso. Ela acha que você está sendo irônico, ela acha que você está sendo debochado. Você perde uma série de mecanismos que servem para você amenizar o que você está querendo dizer. E você diminuir o conflito, estabelecer que você não quer agredir aquela pessoa quando você está fazendo isso por via escrita ou através de uma tela. Então, é muito comum na ausência desses sinais não verbais, que nem sempre dá para você conseguir colocar nas palavras, esses sinais como tom de voz, postura corporal e por aí vai, o ritmo que você fala ser mais lento, mais cadenciado.
as frases podem ser mal interpretadas. E as pessoas elas já ficam na defensiva, porque, de novo, a gente está acostumado com o ambiente sendo tóxico. Então, uma afirmação ela pode ser interpretada de uma maneira muito além do que você quis colocar em termos de agressividade. Uma pergunta pode ser entendida não como uma pergunta honesta, tipo você está na dúvida, mas como se você estivesse ironizando, e por aí vai. Eu vou te dar um exemplo de comunicação extremamente simples. Várias vezes eu fiz comentários querendo acrescentar o que a pessoa disse e ela reagiu como se eu estivesse negando o que ela disse, ou contradizendo o que ela disse. Por exemplo, a pessoa diz, é um absurdo que o governo não monte um lockdown. E eu concordo com isso. E aí eu acrescentei, e também não ajuda que a população não usa máscaras e fica indo para balada. Ambas as coisas são problema durante a pandemia, mas a resposta da pessoa é, você está defendendo o presidente botando a culpa na população? Se tivesse lockdown, as pessoas nem poderiam estar na rua, elas não usam máscara porque tem alguém que incentiva e coisa e tal. Quer dizer, eu concordei com a pessoa, mas ela fez uma leitura do que eu falei, como se eu estivesse discordando ou desviando a atenção do que ela disse. Eu não citei o presidente, eu não discordei da pessoa. Eu falei de outro fator que também é uma sabotagem ao problema sanitário, mas ela interpretou o que eu disse como sendo uma outra causa, negando a causa que ela apontou, ao invés de enxergar que eu citei as duas causas. E ainda deduziu por conta própria que eu estou fazendo essa divergência, que eu não fiz, por um posicionamento político que eu não tenho, nem declarei que eu tenho, de apoiar o presidente. Isso é extremamente comum. Às vezes as pessoas começam exaltadas para só depois perceber que nem discordavam tanto assim. A gente já conversa na internet escaldado e isso também atrapalha. O fator número 8 é a falta de percepção de ameaça ou vergonha. Isso pode não ser muito elegante, mas é uma verdade. Que muitas vezes as pessoas elas não vão passar do limite ou criar uma cena ou um barraco em público, ao vivo, porque elas têm medo da retaliação. Pode sair briga. Então, se você xingar a mulher de um cara, é muito provável que ele vai querer te agredir. Se você falar certas coisas para alguma pessoa, passando completamente do limite da falta de respeito, chamar de piranha, de vagabunda, de FDP, dizer que o cara é um safado, que é um moleque, é muito provável que a coisa vai escalar para algo pior. E quando você está na rede social, não existe essa ameaça. Inclusive, as pessoas elas ainda têm muitas vezes a proteção do anonimato. O cara cria um perfil falso só para poder falar o que ele bem entende sem receio de consequências. Então, ao vivo, a gente tende a eufemizar e ter mais empatia. E ao mesmo tempo que sem estar no ao vivo a gente não tem tanta empatia e não tem os recursos para eufemizar, tem gente que ainda percebe, já que eu não vou sofrer nenhuma retaliação, eu posso meter o pé na jaca. E muitas vezes a pessoa faz isso de maneira proposital. Se você for parar para pensar, no meio de um relacionamento de trabalho, dificilmente você vai entrar em conflito frontal com a pessoa pelo risco de ir às vias de fato. Agora, se você não conhece alguém ou não gosta de alguém na rede social, é possível que a treta role 3, 4 vezes no mesmo dia. Ou que a pessoa arrume 3, 4 tretas com pessoas diferentes no mesmo dia. O cara entra num comentário, xinga um monte de gente, é xingado de volta e vai aquele barraco e um debocha e outro fala, você é analfabeto, você é gado, você é petralha, e aquela coisa segue, você nem tem que aquilo continua. Dificilmente na vida real as pessoas vão parar para perder tempo e ficar batendo boca tanto tempo. Um dos dois vai falar, cara, tem mais o que fazer, tchau, vou embora. Ou alguém ia ficar com receio. Ou no mínimo o cara que está em menor número ia pensar, eu estou batendo boca com uma dúzia de pessoas, qualquer um pode se esquentar e eu posso ser ameaçado. E é claro, o cara vai pensar 10 vezes, até pelo desgaste emocional que isso causaria ao vivo, pela percepção de medo, em entrar em uma encrenca atrás da outra. Enquanto que, dependendo da rede social, tem cara que vai entrar em discussão de maneira extremamente baixa em 3, 4 links ao mesmo tempo. O cara vai estar batendo boca numa conversa, batendo boca num grupo, batendo boca no perfil de um amigo e por aí vai. O cara ele não tem o receio da humilhação, ele não tem o receio da cena, nossa, o que os outros vão pensar, tá todo mundo olhando essa cena, esse barraco. O cara não tem o receio da agressão física. Então, toda essa não percepção de vergonha, mas, na verdade, toda essa segurança que a pessoa tem, faz com que ela se sinta à vontade para ultrapassar limites que ela dificilmente ultrapassaria no mano a mano. Ou, como diz o outro, o sujeito pitbull na rede social, mas afina na rua, ele não vai querer encarar ninguém na rua. E até melhor, porque pior seria se as pessoas saíssem no braço na rua por causa de debate em rede social. Mas aí você percebe que às vezes é melhor você esperar para conversar com um amigo ao vivo do que você debater com um amigo na rede social, sendo que alguém... Porque se você convive com a pessoa há 5, 10, 15, 20 anos e nunca teve uma treta de um querer parar de falar com o outro antes, e de repente isso aconteceu no meio de uma eleição, num debate sobre religião, num post de uma terceira pessoa que vocês têm como amigo em comum, é porque provavelmente aquela dinâmica da rede social é mais prejudicial do que a relação entre vocês é normalmente, que poderia ser mais saudável.
Um outro problema, e eu falo disso em outros vídeos, e eu vou colocar como causa número 9, que é o seguinte: o orgulho das pessoas está sendo apostado. Às vezes a pessoa ela entra no debate querendo provar que ela é a mais inteligente. Se você chega dizendo, qualquer um que pensa isso é burro, se você tiver errado, o burro é você. Então é bem difícil uma pessoa que colocou o próprio ego na mesa, como se estivesse apostando o ego no poker, está apostando o ego no debate, vai admitir que está errado. Já é um problema que está em todos os debates, não só nas redes sociais, tem a ver com usar retórica ou dialética. Se você quer compartilhar informação ou competir para provar quem tem razão, a maioria das pessoas não está disposta ou interessada em ouvir, apenas quer provar seu ponto de vista, seja porque ele está desabafando, seja porque está convicta de que sua posição é a solução para um determinado problema. Só que isso acarreta o problema de que dois monólogos não formam um diálogo, e raramente conversas assim são frutíferas. Se alguém fala, quem usa drogas é que sustenta o tráfico e tem as mãos sujas de sangue, e a outra pessoa retruca, quem banca a violência é a proibição, se fosse legalizado não haveria violência nenhuma. Algum dos dois nessa teoria vai assumir a culpa pelas mortes da violência urbana, ainda que sejam duas pessoas comuns, nenhum deputado ou comandante da PM, e aquele debate virou um duelo. Aquilo que está sendo apostado moralmente é muito maior do que a relevância da opinião de duas pessoas que têm pouco ou nenhuma influência sobre as políticas de segurança pública do país, do estado ou do município. Frequentemente tratamos as questões nos debates como um jogo de quem tem mérito ou quem tem culpa, e isso cria uma urgência que impede de admitir o erro ou ceder, já que você não pode admitir ser o culpado, ou você não pode admitir que o machismo, o comunismo, o reacionário, o petralha é que tem a razão. Tudo vira questão de vida ou morte. O que leva à questão 10, que é não só naquele assunto o ego está em jogo, mas a própria validação da pessoa, sua autoestima. Mesmo que você não se importe com questões assim, existe uma disputa de capital social envolvida e de autoestima. Se você acredita em algo, seja uma causa social ou uma religião, se dedica, gasta tempo, dinheiro, tem amigos e familiares envolvidos, o insulto à sua crença religiosa ou não é um insulto à sua identidade, a quem você é um insulto à sua família, é uma desvalorização não apenas do que você acredita, mas também do que você faz, das pessoas que você ama e por aí vai. Se você teve um amigo, por exemplo, se você teve um parente torturado pela ditadura, é inadmissível que alguém venha defender a ditadura para você. Agora, se você é um exilado cubano que fugiu de um país comunista, é inadmissível para você que alguém defenda a ditadura cubana ou defenda o regime de Fidel Castro. Seu ego, sua validação como ser humano ficam em xeque a cada discussão. E várias decisões da sua vida também podem estar em jogo. Por exemplo, se você está num casamento porque você acredita que Deus é contra o divórcio e a pessoa ataca a sua religião, ela pode estar jogando nas suas costas ou transformando em demérito o que você considera um mérito seu de estar lutando para manter a sua família unida. Se você acredita que a sua avó morreu e foi para o céu e você nunca processou o luto porque você tem esse conforto, se alguém coloca em dúvida para você a sua fé religiosa, ela também está colocando em dúvida esse conforto. E isso pode fazer com que a pessoa fique na defensiva. Por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Se o cara acredita que Deus não existe, por isso ele pode pecar à vontade, se ele se sente em dúvida em relação à incredulidade ou ao ateísmo dele, porque pode ser que, segundo esse argumento, exista um Deus e tal, meu Deus, eu vou para o inferno. O medo de que a sua crença ser anulada invalide as suas escolhas pessoais ou invalide o seu valor como indivíduo ou comprometa o investimento que você tem em relações afetivas com pessoas e coisas, ele existe, pode ser por uma religião, pode ser pela falta da religião, pode ser por ideologia tanto de esquerda quanto de direita. Então é particularmente difícil você debater de maneira sóbria assuntos que são preciosos para você e para sua validação. E quando você chega num nível em que essa discussão já começa escaldada, agressiva, violenta, etc., é ainda mais difícil que você tenha à disposição. É até aquele negócio, a gente falou no outro vídeo, de que dizem que futebol, política e religião não se discute, ou que gosto não se discute, porque as paixões pessoais são envolvidas. E a pessoa não quer entrar num debate em que, quando entra a paixão pessoal, a razão sai pela outra porta. Então você sabe que o debate não será construtivo. Na verdade, é necessário ser capaz de debater esses assuntos de forma construtiva. Mas o primeiro passo para que a paixão pessoal não seja colocada de uma maneira negativa, ou não vire um empecilho para o debate construtivo, é você estabelecer o respeito por aquilo que é importante, precioso, valioso para o outro. Para que o outro tenha a disposição de te ouvir. E também porque você, sendo humano, algum sistema de crença você tem, algum valor você tem.
Então, se outra pessoa também for desrespeitar o que você acredita, ou desrespeitar aquilo que é valioso para você, você também não vai ter boa vontade ou disposição para o debate. Então, para que você possa ter uma conversa construtiva, é necessário sim que você às vezes pise em ovos, que você seja delicado, que você seja apologético quando você está tocando num assunto sensível. E se você reparou nas outras 9 coisas que a gente falou antes, a tendência é que a gente não siga nada disso. É a pessoa desumanizar, é a pessoa chegar de voadora, é a pessoa apostar o ego, é a pessoa pegar fontes de informação não confiáveis, é a pessoa ter uma janela de Overton sobre valores morais completamente diferentes. Em resumo, a pessoa simplesmente não vai lembrar de guarnecer esse... A pessoa não vai ter os mecanismos de eufemismo que ela teria no ao vivo. E isso tende a gente pega os assuntos que mais exigem empatia, delicadeza, respeito, racionalidade, e a gente debate de uma maneira rasteira, ofensiva, sem respeito pelo outro, sem saber os limites dialéticos do respeito, e por uma ferramenta e plataforma que muitas vezes se alimenta do confronto. Porque se você diz oi e a pessoa dá like, acabou ali. Se você diz não concordo e aquilo gera 200 posts, um questionando o outro, isso para a plataforma é vantagem, isso é engajamento. É curioso que muitas vezes o Facebook ele vai te fazer ter mais visualização de postagens que você não gosta do que das que você gosta, porque ele entende que aquilo com que você interage é o que você gosta. Então aquilo que você interage comentando e que frequentemente estende o seu tempo online é o que ele vai mostrar para você. E muitas vezes você vai gastar mais tempo debatendo do que com alguma coisa que você simplesmente vai dar like porque você concorda. Aí, depois de tudo, a gente chega no 11, que as pessoas não têm noção das regras dialéticas. Elas partem para ofensa, usam falácias, fontes não confiáveis. O debate deixa de ser racional e se torna irracional. Parênteses são deixados de lado ou não exauridos pela falta de sistematização do debate. Não ajuda que, além de todas as falhas de comunicação, a falta de empatia, a falta de sensação de segurança, etc., que as pessoas simplesmente não sabem discutir ou debater de forma civilizada, conforme nós falamos nos primeiros vídeos do canal 1 a 4, as pessoas usam argumentos falaciosos, não sabem separar uma fonte real de fake news, apelam para xingamentos e agressões. O mínimo seria haver um acordo de cordialidade, evitar falácias, usar fontes minimamente razoáveis, ser generoso na interpretação do que o outro disse, ao invés de ser passivo-agressivo, admitir o direito à discordância, separar cada assunto por tópicos para exaurir cada tópico, usar a pirâmide de Graham para você focar nos argumentos mais coerentes, não ficar em círculos tergiversando ou não usar ad hominem ou xingamentos em momento algum, que é mais ou menos o oposto do que ocorre. Se você pegar alguns vídeos do canal e o manual do que seria como ter um debate construtivo e comparar com esse vídeo descrevendo o que é mais comum, você entende porque a maioria das questões não vai para frente. O 12º motivo seria a gente não fecha parênteses, nem elimina as falácias e argumentos ruins. Isso é uma consequência, na verdade é uma extensão do 11. Mas o que é não fechar parênteses? Você muitas vezes está falando de um assunto e o assunto tem subpartes. Por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre o feminismo, teve gente que questionou alguns assuntos que eu não me aprofundei, como falar da prostituição, do aborto. Cada um desses parênteses precisa de um vídeo próprio, porque tem muitos pontos para falar sobre esses dois assuntos. Então o vídeo que é sobre feminismo, que já é de 40 minutos, ele viraria um vídeo de 2, 3 horas. Então vou ter vários vídeos falando sobre isso. Mas numa rede social, a pessoa vira e fala, olha, eu concordo com o feminismo em A, B e C. Eu discordo em D, E e F. Aí a pessoa vai falar, não, é absurdo discordar de F por causa disso. E é absurdo de concordar com A por causa daquilo. E aí fala, não, mas falando de A. E aí você começa a falar de A, contra e a favor e A. E você esquece o F, você esquece aquele parênteses. Se você quer falar de um assunto complexo, ele se divide em vários subassuntos, em vários vetores. E cada um desses vetores tem que ser exaurido. Porque às vezes a conclusão depende de que um desses fatores interfira no resultado final. Então, se você só debate um ou de 4 ou 5 subassuntos, a sua conclusão pode estar completamente enviesada. Então, é muito fácil você bater, às vezes, nos pontos A e B para fazer parecer que o cara é um idiota, porque aquele argumento é fraco, e ignorar que ele tem um argumento C, D e E, que são complementares e que tem muito melhor embasamento empírico. É muito mais fácil você dizer que quem é contra a Caixa, que quem é a favor da privatização da Caixa Econômica está fazendo aquilo porque ele é entreguista ou porque ele tem complexo de vira-lata, do que você
pegar uma análise de crédito e ver se ela dá lucro ou prejuízo, ou quantas vezes ela foi usada pelo governo para financiar a dívida do governo. Por outro lado, é muito mais fácil você dizer que é contra a privatização da Caixa Econômica, dizendo que é tudo funcionário público parasita, ignorando que o cara que está falando com você não é funcionário público, que é um banco que pode dar lucro sim, e que por que ele pode, sem responder a pergunta, se ele pode dar lucro na mão da iniciativa privada, por que ele não pode dar lucro na mão do setor público? Ou ainda ignorando o argumento de que um banco com menos exigências, que é um banco público, ele permite que um monte de gente pobre tenha acesso à conta em banco que não conseguiria num banco privado. Então você tem argumentos ruins e argumentos bons. Às vezes a pessoa ela nem pensa nos argumentos ruins, ela só está falando dos argumentos bons, mas é muito fácil você ignorar os parênteses, separar os argumentos que você quer bater e ignorar os argumentos razoáveis. Na verdade, eu diria para você que 99% dos memes que me dão raiva no Facebook, você tenta esculachar ou debochar de uma posição que é pertinente, batendo no espantalho, batendo num argumento fraco e ignorando o argumento pertinente. E isso, tanto a direita quanto a esquerda fazem assim, a rolé, é um nojo, porque a pessoa está se deseducando. No momento em que você não conhece o argumento verdadeiro do outro, que seria o homem de aço, vamos dizer assim, que é o contrário do espantalho, o strawman é o homem de palha, é o espantalho. Você pega a versão mais fraca para bater. E tem um filósofo ateu chamado Daniel Dennett que criou um oposto que ele chama de homem de aço, que é você tentar bater no argumento mais forte. Se você quer criticar, critica o que a pessoa tem de melhor embasado. Aí sim você sabe que você realmente conseguiu negar o que ela está dizendo. Porque você negou o que ela tinha de mais eficiente. E normalmente a pirâmide de Graham, ela foca nisso. É muito mais fácil você bater nos 2 ou 3 primeiros degraus, que é bater no homem de palha, do que você atacar o degrau de cima ou o segundo degrau, que seriam o homem de aço, que são os melhores argumentos que a pessoa tem. Ou o ponto central do argumento da pessoa. E quase sempre as pessoas se deseducam se achando muito inteligentes, porque elas estão do lado certo, contra o lado dos burros, porque elas acham que o outro lado é o lado dos burros, baseado nos espantalhos que elas estão acostumadas a rebater. Então fica dentro de uma bolha a pessoa repetindo para si mesma infinitamente os argumentos em que ela está sempre certa, sem que ela nunca tenha que realmente parar para analisar os argumentos que seriam difíceis dela contradizer e os argumentos que realmente fazem as pessoas discordar dela. E isso, aliás, é parte da desumanização que forma essas janelas de Overton tão divergentes. Quando você pensa que o cara discorda de você porque ele é burro, porque ele é desinformado, se você acha que o cara critica o PT porque ele não gosta de pobre em avião, porque ele é elitista, é muito fácil você achar que todo mundo é fascista. Se você reconhece que houve corrupção e o cara pode não gostar do PT, mesmo sendo de esquerda, porque ele é contra a corrupção, é mais difícil você achar que ele é mau caráter. Repara que são 2 argumentos. Num, o cara é um elitista que odeia gente pobre. No outro, o cara tem um motivo pertinente. Num, você nunca mais vai querer falar com a pessoa porque ela é tão burra, tão preconceituosa, que você nem quer mais ter contato com ela. No outro, já que o cara tem um motivo razoável, eu posso até discordar dele, eu posso achar que a relação custo-benefício do PT foi melhor para o país do que a sua ausência, ou que quem tirou o PT fez de trabalho pior, mas eu entendo que o cara tem um motivo razoável para criticar o partido, que nenhum partido é perfeito. Então, muito do distanciamento dessas janelas de Overton separadas tem a ver com as pessoas se pegarem nesses reducionismos, não fecharem os parênteses e acabarem preferindo odiar o outro pelo espantalho que você botou lá, do que aceitar que você tem que conviver com a diferença e com a divergência do outro, porque ela é intelectualmente honesta. Aquilo que realmente faz o cara discordar de você não é burrice, não é inaceitável no debate público. E como é muito fácil a pessoa se fechar numa bolha, onde ela fica recebendo esse monte de espantalhos, é muito fácil ela ser ignorante, porque ela não conhece os verdadeiros argumentos do lado oposto, e ela se acha inteligente, acreditando em um monte de mitos que não são os verdadeiros argumentos do lado oposto, e ao mesmo tempo ela acaba sendo ela própria desinformada. Ela se acha inteligente porque ela está do lado dos inteligentes, que ela se convenceu de estar do lado dos inteligentes por um monte de meme, por um monte de informação falsa, por um monte de espantalhos, por uma ilusão de quem ela é e por uma ilusão de quem o outro é, ao invés de realmente entrar no âmago da questão, que tem que ser debatido. E isso vale para debate sobre aborto, sobre drogas, sobre privatização, sobre direita e esquerda, sobre religião e por aí vai. O que mais tem é proliferação de desinformação ou de informação, que é um elogio para o ego da pessoa,
mas que não informa de verdade. Na verdade, está dando motivos ruins para a pessoa se sentir validada, mas que está alienando essa pessoa numa bolha do que realmente é pertinente no debate. Está fazendo piadas que são engraçadas, deboches que são engraçados, fazendo a pessoa se sentir bem, colocando o adversário dela para baixo como idiota, sendo que, na verdade, ela está desconhecendo quem realmente é o adversário ou o divergente dela. E ela está desumanizando uma pessoa com quem ela poderia conviver de maneira respeitosa, ou uma pessoa que ela poderia entender que tem outro ponto de vista, porque ela se convenceu de que aquela pessoa, se discorda dela, é porque cai naquele espantalho de burrice e de mau caratismo e por aí vai. E por último, o 13º motivo é: o propósito nunca foi o diálogo, e sim a persuasão. E, se necessário, a imposição ou coerção. Na dialética, eu apresento meus motivos, você apresenta seus motivos. Cada um absorve o que o outro falou que não sabia, tira as próprias conclusões. Se necessário, um coloca uma tese e o outro uma antítese, a gente chega a uma síntese. As sínteses podem ser diferentes, dependendo da hermenêutica que for construída, do alinhamento dos subargumentos, se a gente fechar todos os parênteses da questão. E muito provavelmente as pessoas ainda vão divergir em alguns pontos que são intelectualmente honestos divergir, porque as evidências elas não são 100% conclusivas nem para um lado nem para o outro. Por outro lado, partindo do princípio de que eu estou do lado do bem, um pensamento maniqueísta, e que o outro está do lado do mal, e que eu não reconheço os argumentos decentes do outro, mas eu estou cansado de ver um monte de piadinha sobre como o outro é mau e o outro é burro, porque o motivo dele acreditar é pura burrice, eu posso não ter a menor vontade nem de conviver, nem de ter um diálogo construtivo, e aí eu vou querer que o outro mude de ideia, porque se ele discorda de mim por uma coisa que eu acho absurda, eu vou considerar que é um caratismo ou ignorância e que é uma divergência inaceitável. E eu não vou abrir a minha janela de Overton. Esse espantalho que desumaniza o outro e os motivos dele também ajuda a criar o sectarismo. E muitas vezes eu vou pensar, tá bom, o cara é tão burro, mas tão burro, mas tão burro de votar no PT ou de votar no Bolsonaro, é tão burro, mas tão burro de ser ateu ou de ser crente, que eu vou simplesmente forçar a barra. Ou eu vou dar bloco, ou eu vou chamar uma galera, entendeu, pra zoar ele, ou eu vou dar dislike no vídeo até derrubar o canal, ou eu vou ligar para onde ele trabalha e falar, eu quero ver se o seu patrão admite você falar isso aí para você ser demitido. O objetivo não é diálogo, o objetivo é coerção. Eu não estou tentando mudar uma sociedade democrática por meio da conscientização. Eu já tenho certeza de como a sociedade ideal deve funcionar e todo mundo que discorda tem que ser colocado na linha na marra. Isso, obviamente, sabota qualquer chance de ter um debate construtivo. E, de novo, no sectarismo e na polarização, a maioria das pessoas acaba pensando assim sobre a maioria dos assuntos. Então, resumindo, são 3 os motivos que contribuem numa sinergia, ou seria, no caso, uma entropia, piorando uns aos outros, piorando o debate. Primeiro, as pessoas debatem sem um referencial que se tornou cada vez mais frágil. O tal bom senso se perdeu na era das fake news e da guerra cultural. 2. Essa sensação de desconfiança é agravada por uma crise de credibilidade das instituições, mídia, governo e academia, que são sempre acusadas de seguir cartilhas ideológicas ao invés de atuar com alguma neutralidade ou sequer honestidade. Cada lado da polarização acusa o outro, mas quase todo lado tem alguns mitos ou narrativas, seja achar que a gente esteja vivendo numa ditadura teocrática ou num regime comunista. 3. A polarização política cria diferentes janelas de Overton ou diferentes noções do que seja bom senso ou aceitável, e a maioria das pessoas sequer está disposta a debater nos mesmos termos. É como se estivessem debatendo em idiomas diferentes. 4. Já saindo dessa base de nem falar a mesma língua, as pessoas estão tendo esses debates numa nem tão nova ferramenta que são as redes sociais, que são muito diferentes do que a gente estava acostumado até então com mídia hegemônica. Ela, de certa forma, minimiza a empatia que existiria no contato ao vivo, porque já estamos acostumados a não enxergar pessoas públicas ou do outro lado de uma tela de uma forma tão empática como vemos ao vivo, como alguém de carne e osso, com sentimentos e com família como a gente. 5. As pessoas desabafam sem pensar ou querer um debate sobre o que estão dizendo. Elas só esperam receber apoio por causa da indignação delas. 6. As redes sociais criam uma falsa impressão de intimidade, sendo que a gente fala como se fosse confessionário ou um espaço seguro, mas na verdade é um palanque extremamente exposto simultaneamente a públicos hostis e públicos favoráveis. 7. Normalmente nós amenizamos os problemas 6 ou 4 com vários fatores de comunicação que são retirados das redes sociais, que é uma comunicação mais fria e mais acessível, sem tom de voz, sem linguagem corporal, sem maneiras de tentar eufemizar o que está sendo dito. 8. Com isso tudo,
todo mundo fica escaldado e na defensiva, e alguns ainda se sentem mais seguros para serem agressivos, porque os mesmos mecanismos que ao vivo nos incentivam à empatia, por bem, também criam uma precaução de evitar confrontos por segurança, por mal. Nossa linguagem nas redes sociais é, portanto, bem mais seca, mais abrasiva, menos empática, menos filtros por medo de retaliação, com pessoas já predispostas ao confronto e irritadas. 9. Não obstante, debate-se uma aposta moral como se a sua validação como pessoa, sua fé, suas convicções e sua identidade estivessem sempre em juízo nesses debates superficiais. E isso deixa as pessoas muito mais inseguras e propensas a reagir de forma passional. 10. Por vezes é apenas uma aposta para ver quem é mais inteligente, uma fogueira das vaidades. Mas o foco é maior na persuasão que num diálogo honesto. E 2 monólogos não formam um diálogo. 11. Tudo isso ocorre num debate caótico, não racional, entre pessoas sem noção de como debater assuntos simples, sem seguir princípios de dialética ou racionalidade. 12. Os assuntos ficam soltos sem serem examinados de forma sistemática, deixando cada um com um fragmento de evidência que lhe importa e ainda achando que tem razão. Uma vez que você não exaure os parênteses, cada lado pode continuar definindo o que chama de sua opinião, porque nem o ponto central de um, nem o ponto central do outro foi rebatido. Afinal, 2 monólogos não formam um diálogo, todo mundo bateu um espantalho, ninguém ouviu o que foi dito, ninguém foi nos degraus de cima da pirâmide de Grego para poder dizer o que está errado, e ficou por isso mesmo. 13. E por fim, ninguém está entrando no debate para compartilhar ideias e aprender e respeitar. Não digo ninguém, mas a maioria. E sim para persuadir, indignado, tratando o outro como inimigo e ainda por cima disposto a usar quaisquer meios disponíveis para constranger, ofender, agredir, o que nos levará ao vídeo sobre a tal cultura do cancelamento mais à frente. E também o vídeo sobre militância tóxica, que será um vídeo que devo gravar no final de novembro ou início de dezembro. A gente também poderia resumir esses 13 motivos em 4 setores ou 4 macro motivos. A polarização por causa da guerra cultural, os motivos 1, 2 e 3. O mau uso das ferramentas das redes sociais, que seriam os motivos 4, 6, 7 e 8. A insegurança e o ego, os motivos 5, 9 e 10. E a falta de domínio das ferramentas básicas do debate e da razão, 11, 12 e 13. Bem, esse vídeo ficou longo, eu espero que tenham gostado. Não deixe de assistir o vídeo irmão desse, que é com relação à lógica. O vídeo da lógica também ficou longo, então eu vou dividir ele em 2, eu vou fazer outro a posteriori. E eu entendo que, por mais que seja longo, vocês provavelmente vão perceber que cada um desses pontos é um motivo relevante pelo qual a gente tem esses problemas nas redes sociais. E eu espero que as pessoas possam refletir sobre isso e pensar que cada uma dessas coisas tem uma solução. Talvez eu faça um vídeo depois desse, dando uma sugestão de resposta para cada um desses. Mas, a princípio, algumas regras até seriam bem básicas. A gente entrar com respeito, lembrar de ter empatia pela pessoa que está do outro lado, tentar ser apologético ao explicar os nossos motivos, ao invés de partir para o desabafo ou entrar de voadora, e tentar abrir um pouco a nossa própria janela de Overton em relação às ideias que são toleráveis ou não. Se você gostou desse vídeo, achou instrutivo, achou útil, compartilhe. Eu gostaria de agradecer a quem puder contribuir, quem não puder contribuir, o compartilhamento já ajuda. Dê like, se inscreva. Apoie o canal para que a gente possa crescer e, quem sabe, apenas imagina, sonha comigo junto. Imagina que todo mundo debatendo política até o início das eleições de 2022 tenha noção do que foi falado aqui. Pega o vídeo sobre dialética, o vídeo sobre lógica, o vídeo sobre futebol, política e religião não se discute, e mais esse. E imagina que essas noções fossem algo básico que todo mundo soubesse e lembrasse de colocar em prática nas conversas que a gente vai ter nas próximas eleições. Eu sei que pode ser muito ambicioso acreditar que o canal pode bombar em um ano e um monte de gente ter essa noção. Mas que 5, 10% da população tenha esse acesso. E que não seja por mim, que seja por um monte de outras pessoas que também falam nesses assuntos. Ou ainda que você pelo menos possa economizar sua fadiga, não tendo que passar por esse tipo de constrangimento no futuro por ter essas noções. Eu já vou agradecer e acho que vai ser útil para quem puder ter esse conhecimento. Deus abençoe vocês e até a próxima.